Oi, gente. Estou eu aqui para falar sobre trombofilia. Primeiramente, quero pedir perdão, né? Faz um tempo já que eu prometi esse vídeo e não consegui gravar. Então, mas hoje estou aqui para falar um pouco sobre a trombofilia. Queria falar um pouco primeiro como eu descobri a trombofilia na minha primeira gestação. Com 29 semanas eu fui para um ultrassom normal de rotina e chegando lá a médica falou que o meu bebê estava muito pequeno para a idade gestacional dele e ela já suspeitou, já sabia o que era e mandou ir para a emergência. E eu fiquei muito preocupada sem saber o que estava acontecendo, né? E eu fui para a emergência, a médica também disse, você vai ficar internada. E eu disse, como assim eu vou ficar internada? Até quando eu vou ficar internada? Ela disse, você vai ficar internada até o seu bebê nascer. Aí eu, oi? E eu fiquei muito desesperada, minha pressão foi lá para as alturas. Eu não tenho problema de pressão alta, mas a minha pressão foi para as alturas por causa das emoções. Então, eu fiquei internada 1 mês, né? Mas todo aquele tempo, todos os dias eu fazia ultrassom, todos os dias para acompanhar o desenvolvimento do bebê. E eu comecei a pesquisar, porque ninguém me falou o que estava acontecendo exatamente. Tipo, você provavelmente tem trombofilia. Não, ninguém só disse que as trompas estavam entupidas e que estava passando pouco alimento para o bebê. E oxigênio, né? Dentro das trompas, para quem talvez não saiba, existem umas veinhas dentro das trompas que elas levam a questão do alimento e da oxigenação para o bebê. E essas veinhas estavam com trombos, né? E eu fui pesquisar dali, eu fui pesquisar no Google, porque ninguém me disse o que era que estava acontecendo exatamente. E fui descobrir que eu tive uma trombose placentária. Eu não sabia o que era isso, enfim. E fui pesquisar. Gente, a internet é uma coisa maravilhosa. A gente tem tudo lá para pesquisar. Claro, temos que ter cuidado, olhar as fontes, mas temos muita informação para que a gente venha ficar esclarecido das coisas. E daí, da sua informação que você pega lá, você procura um profissional. E saindo de lá, não no mesmo dia, é claro, depois que eu fiquei 1 mês internada, depois que o bebê nasceu, em outro vídeo eu estarei falando um pouco sobre essa minha experiência de UTI, neonatal e tal, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Hoje eu quero somente estar falando sobre a trombofilia. E depois que meu bebê faleceu, eu fui procurar saber, fui marcar médicos, né? E fui para uma ginecologista e ela me disse, você precisa marcar um hematologista para você investigar essa sua situação. E eu marquei um hematologista e lá eu fiz vários exames, muitos exames mesmo de sangue, e foi constatado que eu tinha uma disfunção no fator 5 de Leiden. O que é isso, fator 5 de Leiden? Não sei o que, eu sei que é alguma coisa aí da coagulação. E foi constatado realmente que eu tinha trombofilia, né? E o que é a trombofilia? A trombofilia é uma predisposição à trombose. Ela não é a trombose em si, né? Ela não é a patologia da trombose em si, ela é uma predisposição. Então, nem toda pessoa... Às vezes você tem trombofilia, mas você não desenvolve trombose. Claro que você tem uma predisposição maior do que uma pessoa que não tem, mas existem pessoas que não têm e elas desenvolvem trombose através de muitas coisas, né? Às vezes, uma cirurgia, muito tempo parado, remédio, enfim, você pode desenvolver uma trombose. Não necessariamente você tenha a trombofilia. E a trombose, que é um problema causado por uma deficiência na ação das enzimas responsáveis pela coagulação do sangue. Ou seja, existe uma coagulação natural. O nosso corpo, que é perfeito, né? Que Deus fez tudo perfeito. O nosso corpo perfeito, existe algumas enzimas e algumas coisas que coagulam sangue ao cortar para que a gente não morra sem sangue. Então, quem tem a trombofilia ou quem tem a trombose, elas não funcionam. Então, o sangue, ele coagula totalmente, né? Acho que é isso, deu pra entender. Gente, eu não sou uma boa aluna de biologia. Mas é isso aí.
Então, vou falar um pouco dos tipos de trombose que eu pesquisei, né? Tem a antitrombina, que é uma das tromboses mais graves, vamos dizer assim. Ela é mais grave do que as outras. Eu pesquisei 4, tá? Eu não sei se tem mais. De repente, alguém aí que tem mais afinco no assunto, ou algum hematologista que quiser fazer uma live, né? Explicando sobre essa trombofilia. Alguém que estiver me ouvindo, quiser fazer uma live, a gente tá aí, tá bom? Para ajudar a galera. Então, tem a proteína S, que também é um anticoagulante natural. E quando o corpo não produz, então acontece a questão da trombofilia. E tem a proteína C também. E, por fim, tem a mutação do fator 5 de Leiden, que é a que eu tenho. A fator 5 de Leiden é a segunda mais grave da trombofilia, que é a do fator 5 de Leiden. Não sei se existem outras, tá? Se alguém souber, toda informação é bem-vinda, tá bom? Eu só tô compartilhando aqui um pouco do que eu pesquisei. E eu quero compartilhando com vocês para que vocês possam, de repente, alguém ter do outro lado e tá passando por uma situação que teve abortos e tal, e que pode procurar investigar sobre a questão da trombofilia. Os tipos de exame que são feitos, que o hematologista passa, é o fator 5 de Leiden. Eu tô falando isso porque uma pessoa me perguntou quais são os exames que são feitos. E não são exames de sangue normais, tá? O hematologista vai pesquisar, vai procurar uma coisa certa lá, que ele já sabe. Então, é o fator de Leiden, 5 de Leiden, proteína S, proteína C, anticoagulante lúpico, VDRL e anticorpos cardiolipina. É isso aí. Esses são os tipos de sangue, de exames de sangue que eu pesquisei, que são usados para procurar a questão da trombofilia. A trombofilia, ela pode ser hereditária e ela pode ser causada, né, adquirida. Hereditária é quando existe um pai e uma mãe, né, que tem a questão da trombose. No meu caso, meu pai tinha trombose, mas eu não sabia, né? E eu só descobri que ele tinha trombose depois até que o meu filho tinha realmente falecido. Então, eu adquiri essa fator 5 de Leiden, ela é uma trombose genética, tá? Eu adquiri do meu pai. Mas existem outras que podem ser genéticas e podem ser adquiridas como adquiridas. Anticoncepcionais, muito tempo, viagens muito prolongadas, né, de avião ou de ônibus, que você fique muito tempo com as pernas dobradas. Questão de cirurgia, você fazer cirurgia, ficar muito tempo acamado. Então, tudo isso você pode desenvolver uma trombose, mas que não necessariamente tem a trombofilia. Quais são os sintomas e reações da trombofilia em gestantes? Gente, não tem, né? A gente não sente nada, no máximo um cansaço, mas você sabe que a gestante sente cansaço. Então, não tem como você saber com sintomas que você tem a trombofilia. Somente com a questão de perda, né? Quando você tem perdas constantes de bebês, quando você tem descolamento de placenta. Deixa eu ver mais o que eu botei aqui. Quando existe pré-eclâmpsia ou eclâmpsia também pode ser um sinal de trombofilia. Restrição do crescimento fetal grave, prematuridade, né, que foi o meu caso, restrição de crescimento fetal e prematuridade foi o meu caso. Tem pessoas que têm descolamento de placenta, embolia pulmonar na mãe. Então, são alguns sintomas, mas são sintomas que você não vê, né? Então, não tem como você dizer, eu tenho trombose placentária simplesmente pelo que você sente. Infelizmente, muitas mães, elas perdem os seus filhos no começo, sempre perdem 1, 2, 3, por falta de informação, elas não buscam a questão da trombofilia, né? E qual o tratamento e as precauções sobre a trombofilia? Tratamentos são anticoagulantes, não tem outro jeito. Quem tem trombose também é tratado com anticoagulante. E para nós gestantes, né, temos a milagrosa Clexane, né, que é a endoxaparina sódica. Alguns tomam de 40, outros de 80, outros de 20, enfim.
dependendo do seu caso de trombofilia. Mas, graças a Deus, né, que deu inteligência aos médicos por criarem isso aqui, tá, gente? Eu agradeço a Deus, que Deus abençoe a pessoa que criou isso aqui, porque por causa dela eu vou poder ter meu bebê, tá? Normal, com saúde e no tempo certo, se Deus quiser. Entre muitas coisas que eu pesquisei, existem, vou deixar aqui para vocês, existem alguns vídeos no YouTube. Eu assisti um vídeo da Amato, que é um instituto de hematologia, de um vídeo do doutor Alexandre Amato, tá, no YouTube. Ele fala sobre hematologia, ele fala sobre a trombofilia, e ele fala de uma forma bem simples, bem entendível, e é um vídeo curtíssimo de 6 minutos, eu acho, e ele fala bem geral assim, é muito bom. Então, se você quiser dar uma olhada lá, tá, você pode ir. Tem também um programa que é TV Cultura, que é Papo de Mãe. É muito bom para você que tá grávida ou você que tem interesse mesmo sobre papo de mãe. E eles falam muitos assuntos. São histórias verídicas de pessoas, né, de perdas ou de ganho. E eles têm um vídeo falando sobre a trombofilia, que deixa eu ver aqui. O nome é Taeme, que ela é até uma artista aí, eu nem conheço, que eu não conheço muito, tá? A Taeme, aí tem assim, o título do vídeo é Taeme, trombofilia, shows e amamentação. É muito bom. E dentro, quando você procurar lá no YouTube, é no YouTube, tá? Esse TV Cultura, Papo de Mãe, é no YouTube. Quando você procurar lá, você pode botar Papo de Mãe, trombofilia, que vai sair outros vídeos também. E são muito bons mesmo. São vídeos curtos, com histórias reais de mães, mas que traz um conhecimento pra gente, tá bom? Tem muito vídeo também no YouTube sobre trombofilia. Eu procuro muito ver vídeo de médicos, né? Mas também de pessoas comuns, como eu, como você, que passaram por essa situação de perda e tal. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado alguém, né, esse vídeo. Não é uma coisa completa, tá? Mas é uma luz, talvez um caminho para você pesquisar um pouco mais sobre a trombofilia. Você que já teve perda ou até você que já tem a trombofilia, pesquise mais, porque quanto mais a gente saber, é melhor, né? Já diz, né? Você tem que saber conhecer o seu inimigo para poder enfrentá-lo. Não tem como vencer o inimigo sem você enfrentar, né? E é isso. E eu deixo aqui uma palavra de esperança para você que talvez já perdeu muitos bebês, ou talvez perdeu poucos bebês, talvez nem chegou a ver os bebês. Enfim, Deus, eu sei que em tudo tem um propósito, sabe? Se eu não tivesse passado pela questão dessa perda, ou tivesse essa trombofilia, não estaria aqui falando para você e trazendo essa palavra de esperança, dizer que Jesus em tudo está do nosso lado, né? Às vezes passamos por situações que achamos que estamos sós, né? Isso é real, eu sei do que eu estou falando, mas nós nunca estamos sós, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre está do nosso lado e sempre está sentindo a dor que a gente sente. E é isso, gente. Eu espero realmente ter esclarecido alguma coisa. E qualquer coisa, eu tenho abertura para você conversar comigo, alguma coisa, tá certo? Tirar alguma dúvida sobre trombofilia, ou não sei, talvez uma inquietação no seu coração, mas que você possa aqui ter uma amiga, tá bom? Então, estou aberta a conversar, a gente bater um papo, caso você precise, tá certo? E é isso, pessoal. Vamos continuar seguindo. Como dizia Dory, continue a nadar. Que Deus abençoe você e que o Senhor Jesus continue iluminando o seu caminho.
e que você seja feliz com ele. Amém? Um beijo e em breve, não, talvez esse breve demore um pouco, mas em breve estarei falando um pouco sobre a minha experiência da perda do Boaz e experiência na UTI neonatal, enfim, coisas que Deus ministrou muito no meu coração em tempos muito difíceis. Então, em breve estarei trazendo esse vídeo também. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas é isso aí. Beijo, fiquem com Deus.